Portugal, 92.3 FM, 92.3. É muito melhor. ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Ora bem, cá estamos nós agora para falarmos de alguns assuntos que escolhemos para hoje. Vamos falar dos sons e sabores da Orquestra Típica dentro de alguns minutos. Antes vamos falar de um outro assunto. Vamos falar de uma exposição diferente do habitual, ou seja, é uma exposição de pintura e uma exposição de poesia. O que é que tem uma a ver com a outra? Tudo. Mas vamos saber isso com as conversas que tivemos com a Ana Oliveira e o Laís de Orém. São eles os dois autores. O Laís de Orém, autor do livro de poesia, e a Ana Oliveira, a autora da ilustração do livro. Uma exposição Desenho e Pintura com fins da infância, é assim que se chama, é de Ana Oliveira e Laís de Orém. Foi inaugurada no passado sábado e vai estar patente ao público na Galeria da Vila Medieval de Orém até ao dia 21 de agosto. Portanto, tem muito tempo e aconselho a ir com calma para poder ler os poemas. É que os poemas estão em exposição. É uma exposição muito bonita. A ABC Portugal foi lá e então conversámos com a Ana Laís e falámos com a Ana Laís, e também com eu nunca sei muito bem como é que lhe hei de chamar, o Laís de Orém. Depois já vão saber porque é que eu nunca sei bem como é que eu lhe hei de chamar. Para já, e em primeiro, falámos, como manda a etiqueta, com as senhoras, com a Ana Oliveira. O António pediu-me para ilustrar um poema dele e, para me facilitar as coisas, enviou-me 100 poemas para eu escolher um, e durante muito tempo eu não conseguia perceber a linguagem dele, eram coisas muito pessoais, e passado uns tempos houve um poema que me bateu forte, que é o do Chapim, é o que dá a imagem à exposição, a nível de cartaz, de capa de livro, e depois, pelos vistos, o sentimento foi recíproco na parte de expor aquilo que ele escrevia, porque acho que consegui ilustrar isso, e houve a proposta então de ilustrar este livro, e foi um processo, como ele diz, a 4 mãos, porque alguns poemas já estavam escritos, outros foram sendo escritos, eu fui escolhendo. Aconteceu em alguns casos eu desenhar e ele escrever, não ser a específica ilustração, e então foi assim um processo de crescimento que durou mais ou menos um ano, e pronto, hoje foi o dia de lançamento e está a ser bonito. Olha, Ana, como é que identificou-se? Já disse que não se identificou logo. Depois de se ter identificado com um dos poemas, como é que foi? Viu todo o trabalho ou aceitou logo e foi fazendo? Inicialmente tive um bocadinho de medo quando ele me propôs a questão do livro, mas depois comecei a perceber que o António fala da infância dele, mas é uma infância que no fundo foi vivida por todos nós. A forma como ele fala dos sentimentos, das perdas, das brincadeiras, acabou por se tornar uma coisa que não era só dele e também minha. Então comecei-me a rever naquilo que ele escrevia, e aí foi um processo simples, em especial porque ele fala muito do avô que perdeu. Ele perdeu com 3 anos, eu fui com 13, mas teve para nós mais ou menos o mesmo papel, e então foi bonito, e é também dos desenhos e dos poemas que me dizem mais. Foi giro encontrar esses pontos de equilíbrio. Agora, quando as pessoas pintam o que vai na alma, conseguem pintar o que vai na alma dos outros? Sim, eu quando parei uns tempos na questão da arte foi porque achava que o ego se estava a colocar à frente desta questão. Achava que estava a ser demasiado eu, que as pessoas podiam ter dificuldade em interpretar-me. O António veio-me trazer mais sentido à arte, porque no fundo eu ajudei-o a expor às pessoas aquilo que ele estava a sentir com aquele poema. Somos muito visuais, e então pode ser mais fácil as pessoas entenderem o poema através da ilustração, e então acho que isso é um benefício, porque sim, consegui percebê-lo. Não nos conhecíamos, apesar de sermos os dois de Orém, e foi um processo de conhecimento entre os dois, e foi bonito por isso, porque depois os desenhos ajudavam a conhecer o António e a conhecer também aqueles sentimentos que estavam ali. Foi um processo giro. E como é que ele chegou assim? Ele, pelos vistos, já me seguia através do blog que tenho das terras de Oriana, e acompanhou também alguns trabalhos de exposição, muito ao longe, mais uma questão do web,
E então foi até assim, ele enviou uma mensagem mesmo por Facebook, não tínhamos o número sequer um do outro, e fez-me um convite assim, e eu aceitei, pensei que fosse um desafio, e foi. Esta é a pintura que costuma fazer habitualmente? Não. Então como é que se consegue? Foi um processo todo muito natural, foi mais de sentir do que de pensar, apesar de haver um conjunto que está aqui na Galeria de Orém, um conjunto de trabalhos que expressam a minha linguagem pessoal. Daí eu também ter tido necessidade de desenhar para o António escrever, mas nada foi forçado, foi tudo muito intuitivo, e então aí também foi mais uma parte de crescimento, porque pela primeira vez eu trouxe cor aos meus desenhos, porque eu só desenhava a preto e branco, e acho que é preciso mesmo ver e perceber isso. Ana, eu já vou perguntar ao António Lins, mas é fácil fazer um desenho para alguém depois escrever sobre ele? Eu acho que ele se viu mais atrapalhado. Ou é mais fácil ler um poema e ilustrar esse poema? Sim, acho que é mais fácil ler um poema e ilustrar. Acho que para ele foi um bocadinho mais complicado. Eu lembro-me dele comentar que foi difícil porque ele fala sempre na pessoa dele, que é masculina, e eu tenho tendência a retratar muito o feminino, que no fundo é a minha realidade, e ele confessou que foi para ele difícil porque nunca o tinha feito antes, ter que se pôr no papel de outra pessoa. Mas quando fez um desenho e ele escreveu, o resultado final foi aquilo que colocou no desenho? Nem sempre. Acho que ele tentou fazer o ponto daquilo que era a essência do livro, depois também para aí, mas esteve perto. Esteve lá perto. Muito obrigada, Ana, e felicidades. Obrigada. Uma exposição que, como dissemos, está patente na Galeria Medieval de Orém até ao próximo dia 21 de agosto. Falámos depois com o António Lins, ou Lins de Orém, não sei. António Lins ou Lins de Orém? Em que é que ficamos? Para a escrita Lins de Orém, porque eu as outras coisas normalmente faço como António Lins Galamba, porque são os dois nomes de tanto, neste caso, avô materno e paterno, mas para escrever, talvez uma questão de identidade, de sentimento de pertença, fui descobrindo o Lins de Orém, e escrevo assinando Lins de Orém e ficou, portanto, como escrita Lins de Orém, sim. Olhe, há quanto tempo é que escreve? Não sei, quer dizer, desde que escrevo, desde que aprendi a ler, não é? Como é óbvio. Agora, o escrever como forma de alguma forma refletir para comigo mesmo, como espelho daquilo que vou vivendo, talvez das primeiras experiências de Lisboa, a Universidade, depois o Alentejo, que marcaram muitos, que foram no fundo acompanhados por alguma solidão, não num sentido negativo, embora também o tenha, mas no sentido de abandono de uma casa, não é? Se calhar agora, fazendo aqui a analogia com os pássaros ou com as aves da Ana, abandonar o ninho, isso foi uma forma se calhar reflexiva. Eu escrevia para casa, escrevia cartas aos meus pais, mesmo já na era da internet e dos telemóveis, já tínhamos, mas eu escrevi constantemente, quando estava na faculdade ou quando fui para o Alentejo, escrevia cartas para casa, e se calhar isso foi-se repercutindo a seguir, não é? Tem um sabor especial o lançamento deste livro aqui? Tem, acima de tudo, porque é um reflexo de uma amizade, de alguma coisa construída em comum, de uma aproximação muito grande com a Ana. Ela já me confessou que vocês não se conheciam. De vista apenas, este não conhecimento da Ana, eu compreendo o que ela diz no sentido de... É como ver algumas pessoas aqui por Orém ou por Fátima e que não conheço, mas de vista sim, eu conhecia a Ana, eu acompanhava já também alguma parte do trabalho dela na internet e tal, portanto, eu pelo menos conhecia a parte de trabalho dela. Acredito que ela não conhecesse a minha, mas eu já conhecia o que ela ia fazendo, e foi isso que me levou depois. Aqui há uns tempos atrás houve duas pessoas que me pediram para ilustrar poemas meus, porque de alguma forma os sensibilizavam, e eu comecei até por pensar em fazer uma publicação com ilustrações para poemas meus, mas assim um bocado um aqui e outro ali, de amigos ou de alguém que quisesse fazer. E lembrei-me da Ana, porque gostava do trabalho dela, e também porque estas coisas da arte muitas vezes têm ecos, e há muito tempo que eu não tinha nenhum eco da Ana. E como também eu próprio muitas vezes estou a seco, passa a expressão, estou muito tempo, e são tempos às vezes aflitivos sem escrever, achei que se calhar inconscientemente que ela poderia estar também a passar por um desses momentos, ou não, quer dizer, isto agora já é racionalizar alguma coisa que não... Ela disse-nos isso mesmo. Pronto, olha, ainda bem. E o que é facto é que isto acabou por surtir esse efeito, e foi quase um rastilho incendiado para alguma coisa que, na minha perspectiva, mas sou um bocadinho suspeito, ou muito suspeito, de alguma coisa
coisa que me agrada muito. E hoje poderei dizer que me agrada acima de tudo o conjunto, porque é pela primeira vez, eu fui acompanhando o crescimento do livro, das ilustrações, eu também escrevi algumas coisas pelas ilustrações dela. E falámos disso, foi difícil escrever sobre o que ela pintou? Eu acho que... Porque foi um trabalho não só de ilustração, mas também de escrever sobre algo que ela criou. Quando isto tudo começou, foi a Ana que queria até falar comigo, queria que eu escrevesse umas coisas para uma exposição dela, já depois dela ter feito uma ilustração para um poema meu, e as coisas começaram a surgir assim, se calhar nem tu fazes para mim, nem eu faço para ti, fazemos ambos para o mesmo saco, e foi assim que nasceu. Hoje gosto acima de tudo, eu fui vendo as ilustrações crescer, fui vendo o livro crescer, mas gosto acima de tudo do conjunto, ou seja, hoje quando cheguei fui agradavelmente surpreendido. A Ana teve este trabalhão todo, aliás, realçar aqui que o trabalho de paginação, de montagem do livro, foi tudo trabalho da Ana, e eu nesse sentido senti-me quase um crápula, no sentido que fica um bocadinho abandonada, até por a minha incapacidade para isso, porque não sei mesmo, portanto foi no fundo escrever, embora às vezes tenha momentos dolorosos, não é trabalho, chamemos-lhe assim, e a Ana teve realmente trabalho, além do prazer que lhe terá dado fazer estes anos, mas depois teve a parte de trabalho, mas hoje quando cheguei, também fruto desse trabalho, gostei do conjunto, ou seja, fez muito sentido. Eu não teria escrito melhor para isto, nem ela teria feito desenhos melhores para aquilo que eu escrevi, com certeza. Este é o meu impacto, eu sou suspeito naturalmente, aliás, eu dizia ali na pousada ainda há bocadinho que isto tem um emissor e um receptor, e naturalmente quem receber não recebe da mesma forma que eu emiti, e a Ana a mesma coisa. Mas são aproximações ao indizível, aquilo que não se consegue dizer. A Ana, quando fez este desenho que está aqui à nossa frente, com certeza que o terá feito para aproximação àquilo que sentiu quando me leu. E eu hoje vejo essa aproximação, mas já sinto esse movimento de aproximação também de uma forma de certeza diferente daquilo que ela pintou. Portanto, estamos a lidar com o que é indizível, que é a nossa condição, no fundo, não é? Para mim, o sentido que faz, seguindo ali o que disse também na pousada, ao contrário do que me disseram sempre, a infância não é a idade dos porquês, é a idade da certeza absoluta, da nossa imortalidade, dos dias infindáveis, dos dias bons, bonitos, junto dos avós, junto dos pais. A idade adulta é exatamente o contrário disso, é a idade dos porquês. Porque é que tudo isso acaba? Eu não digo isto no sentido negativo é inevitável, portanto não é para ficarmos magoados com isso que isso deixa de ser. Eu estou até muito grato por ter algum dia tido uma infância que era digna de todas as infâncias, não só da minha, e também não sei porque é que da minha, mas não só da minha, ter tido essa infância bonita que tive, não é? E que a Ana, eu ao entrar eu vejo-me aqui, vejo-me a fazer um buraco, vejo-me a lançar um barco de papel na ribeira, vejo isto tudo. E a Ana conseguiu ver isso de uma forma muito bonita para mim. Olha, em que é que se inspira para escrever? Eu acho que a vida é a maior inspiração que a gente pode ter, não é? O nosso cotidiano e, acima de tudo, um sentimento de melancolia que eu acho que me caracteriza. Não de tristeza, eu não sou uma pessoa triste, sou melancólico muitas vezes, e melancólico com a nossa condição. Eu volto a isto. Eu tenho muitas vezes recordações ao tocar num tecido com que visto, uma camisa que visto, um cheiro que me vem, uma glicínia, por exemplo, ou os cheiros da minha infância, os cheiros dos biscoitos da minha avó, os ruídos que me trazem essas reminiscências, e são sempre reminiscências de situações muito bonitas que vivi, embora algumas carregadas de muita dor. Quer dizer, não esqueço as mortes que carrego, não é? No fundo, nós vamos recolhendo os mortos que temos pelo caminho e carregamos com eles, e são momentos muito dolorosos. A forma é como enfrentamos a vida com isso, acho eu. Não sei se vale a pena entrar em paranoia ou se vale a pena construir alguma coisa com isso, alguma sensibilidade na companhia que temos uns com os outros, não é? Olha, é isto, não há nada a fazer, não é? Ou se vale a pena, ou então colocamos no papel, é aquilo que faz, não é? Aquilo que lhe vai na alma. Eu não escrevo para ninguém. Ainda há bocado disse ali alguém que me perguntou na pousada porque é que com que intuito. Não é para público, embora não me importe partilhar. Sinto-me até muito vaidoso que alguém lhe dê atenção, mas escrevo literalmente para me ensinar alguma coisa. Acho que é isso, porque muitas vezes nós temos esta sensação de melancolia, está aqui em tumulto, ou seja do que for. Eu digo melancolia porque se calhar é mais visível quando se lê um poema que escreva, e muitas vezes ela precisa de organização, e é muito mais fácil tempos depois de voltar a ler-me e perceber, no fundo é um diário, talvez, assim quiser chamar, é um diário da forma que sei fazer, não sei outra. Quer-me declamar um trechinho de um dos seus poemas? Posso declamar, agora escolher, sei lá, talvez está aqui à frente, no fundo deu a capa ao livro que deu Sim. numa exposição. Vamos ouvir. Está bem. Dito por si.
Pode ser. Ok. Nunca tinham feito desta, mas vamos lá. Se pudesse, trair nas mãos os silêncios indizíveis dos chapinhos. São aves bonitas essas. Não bastasse a materialização da saudade que trazem em goma nas asas esquecidas do azul em que beberam, são o reflexo equilibrista da vida nas ervas rasteiras junto às figueiras. Porque procuro de junto as raízes da eterna infância. É isto. É uma pergunta. É uma pergunta. Fica no ar. Vamos convidar agora os nossos ouvintes a visitar esta exposição. Até quando? Olha, essa é uma pergunta com rasteira porque eu não sei. Eu sei que é até agosto, salvo erro 21, ainda há bocado perguntei na pousada, mas nós temos aqui, podemos ver, é até 21 de agosto, afinal sabia. Só que sabia que sabia. Não, estava a querer enganar-me. Ok, tudo bem. Depois vai para Castelo Branco. Em setembro, não sabemos ainda a data, vai ser na Casa do Arco do Bispo em Castelo. Tal como está, com a ilustração e com os poemas? Sim. Não sabemos ainda a data, porque entretanto o Afonso está a pregar-nos uma partida, nasce no princípio de setembro, portanto só depois do... O Afonso é? O meu filho, que nasce no princípio de setembro e só depois das fraldas arranjadas é que nós podemos avançar, não é? Tudo mais para a frente vamos marcar, mas será meio, final de setembro, vamos dizer, da Castelo Branco. Uma coisa que eu e a Ana fazemos questão é que as coisas estejam com tempo. Já somos demasiado apressados no dia-a-dia e tendemos a esquecer estes momentos, não é? E, portanto, com tempo. As pessoas podem visitar com calma, podem vir mais que uma vez. Por isso, vai estar até 21 de agosto. É o mês de verão, é um mês bonito. São meses bonitos. Exatamente. Muito obrigada. Felicidades, António. Muito obrigado. Com licença. E agora vamos dar um pulinho até aos comerciais para depois falarmos então da Orquestra Típica de Orem. É já a seguir.